O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, o dom do discernimento. Primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Corinto, no capítulo 2, versículos 14 até o 16. Quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele compreende. Ele mesmo por ninguém é discernido. O pessoal olha para ele e acha assim, é meio doido, cara esquisito. Quem é esse cara? Não tem como discernir, porque as coisas espirituais não dá para compreender pelo psique. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem é que tem a presunção de dizer assim, Senhor, vou explicar para o senhor como é que ia ser Deus. Não dá, irmão. Nós, porém, que temos essa compreensão, esse discernimento, temos a mente de Cristo. Discernimento, amados irmãos, é a sabedoria para entender o que é certo e o que é errado, verdadeiro ou falso, sensato ou insensato, perigoso. O discernimento de espírito, por exemplo, ou de espíritos, é uma habilidade, uma capacidade dada por Deus de reconhecer a identidade dos espíritos. E muitas vezes a personalidade e até mesmo a condição que estão por trás de diferentes manifestações ou atividades que às vezes a gente não consegue compreender, que parece loucura. Este dom de discernimento de espíritos, ele é imprescindível à igreja e é geralmente concedido aos pastores, ao rebanho de Deus e aos que estão em posição de guardar ou de guiar aqueles que foram escolhidos, separados, que comumente nós chamamos de santos. Eu mesmo, irmãos, eu consegui entender esse mistério a partir do momento que eu fui compreendendo o meu chamado, e eu tenho também por testemunho aqui os pastores que caminham conosco. Essa sensibilidade ela foi aflorando com o decorrer da caminhada. Num primeiro momento você pensa que está ficando doido. Será que eu estou enxergando coisa? Será que eu estou enxergando vulto? Será que eu estou lendo o pensamento daquela pessoa? Será que eu tenho o dom de telepatia? Ih, esse cara tá com conversa fiada, tá com 171 pra mim. Já, ele tá vindo, eu já tô voltando. Ele vem com a farinha, eu vou com o bolo pronto. Mas não é isso. É que o Espírito Santo de Deus, quando ele faz do teu coração morada, e você deixa de ser apenas um frequentador de templos, e você passa a ser o templo do Espírito, a casa de Deus, pelo fato de ele fazer morada, ele vai te intuindo, ele vai te revelando, ele vai se manifestando, mostrando para cada um de nós aquilo que ele quer que nós aprendamos acerca de pessoas, de fatos, de circunstâncias, para que nós venhamos crescer espiritualmente nessa existência. Mas não dá para entender Deus, não dá para querer discernir a sabedoria de Deus. Temos que ser humildes na presença dele, para que ele nos dê o dom que vem dele. Como está lá escrito em Provérbios, no capítulo 21, versículo 30, não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor ao Senhor. Não há nada que o homem possa inventar que possa ser diferente daquilo que já estabeleceu como um princípio, como regra, como lei. É como a gente querer inventar a gravidade ou qualquer outra lei da física que precede ao próprio estudo, que precede à própria observação. Por isso que é imprescindível que os dogmas da igreja estejam todos em consonância com a palavra de Deus. E a liderança da igreja precisa ter essa sensibilidade, esse discernimento de espíritos, distinguindo comportamentos humanos que podem ou não estar, por exemplo, sob uma influência maligna, ou apenas alguém com autossugestão, onde a psicologia ou a psiquiatria ajudam até a diagnosticar patologias, como demência, como loucura, ou no caso de distúrbios emocionais, mesmo doenças mentais. Nós convivemos em ministérios onde vimos várias manifestações de pessoas dentro da igreja, do templo, melhor dizendo, que eu chamo de igreja, o corpo de Cristo. A igreja, enquanto instituição, nós chamamos de templo. Nós do Cordão temos esse princípio para que nós não confundamos mais. E a gente viu muita coisa, irmãos, de pessoas pulando, saltando, fora de circunstância, fora de um momento de culto, de um momento onde aquilo se justificasse. Irmãs que glorificavam a Deus de uma forma que tu percebia que aquilo ali era mais uma esquizofrenia, mas que a igreja achava que aquele comportamento dela era uma coisa espiritual, achava que aquilo tinha a ver como um fundamento, como um princípio do Espírito Santo, quando na verdade a gente detectava problemas ao conversar com aquela pessoa. A gente percebia que ela não tinha um racional, ela não tinha um equilíbrio emocional diante de situações que ela vivia no seu cotidiano, no seu dia a dia, e a gente também percebia uma indiferença da liderança religiosa sobre aquela pessoa, sobre aquela irmã, porque para ela era interessante
interessante contar com pessoas assim ali dentro. E quando a gente sai do sistema e começa a ter esse discernimento e começa a compreender as coisas espirituais, nós começamos a entender que é fundamental que nós, enquanto igreja, aprendamos a discernir essas condutas, cujo caráter se expressa muitas vezes em campo de ideias, geralmente em dissonância com a palavra de Deus, como profecias, atos proféticos, sem nenhum amparo bíblico, como muitas denominações fazem e acabam aprisionando pessoas. A inteligência humana não consegue sobrepor a sabedoria de Deus, pois só Deus nos dá o discernimento de tudo que não está ao alcance da nossa compreensão. Aquilo que a nossa mente, que o nosso psique, que o nosso estudo, que por mais que a gente se esforce de tentar entender a razão das coisas, como as calamidades que estão se abatendo sobre a terra, nós só conseguimos discernir quando nós, por exemplo, nos voltamos para as Escrituras e conseguimos entender que esses fenômenos climáticos, apenas para exemplificar, haveria muitos outros no campo espiritual também, no campo psicológico, no campo das artes, em todas as áreas da sociedade, vimos claramente uma manifestação do mundo espiritual precedendo a volta de Cristo. Aquilo que comumente a igreja fala como arrebatamento, a volta do Jesus vivo, como leão da tribo de Judá, voltando para buscar uma igreja lavada, purificada, remida, mas provada, como ouro no cadinho de barro. Por isso que as aflições têm se multiplicado. Conversando com irmãos, com irmãs, é raro você perguntar para alguém como é que você está e a pessoa chegar e dizer assim, está tudo muito bem. Claro que não está, irmãos. A humanidade está sendo oprimida e é necessária, condição sine qua non, que nós tenhamos discernimento para compreender pelo Espírito, não com a mente, muito menos com o coração. Porque se você racionalizar tudo que está acontecendo ou emocionalizar tudo que está passando, você ainda não encontrará a paz que excede a compreensão que a mente supostamente poderia alcançar pelo psique, ou as emoções. Eu não estou sentindo Deus. E as pessoas acham que estão abandonadas, jogadas ao léu. Mas quando você tem o discernimento do Espírito pela palavra, ainda que você não veja sinal algum, você desenvolve um fenômeno chamado fé, que é a única explicação possível para que com a emoção e que o teu intelecto alcance muito distantemente o entendimento acerca dessas coisas. Na verdade, você só vai digerir, discernir espiritualmente quando vivenciar esse fenômeno chamado fé. Porque senão você vai ter apenas uma religião, você vai ter alguma coisa para se apoiar, para se pendurar, mas não vai ter de fato uma experiência verdadeira com esse Deus. E muitos ambientes proféticos, onde muitas profecias não estão respaldadas na palavra, mas em achismos, e nesse momento onde as pessoas estão buscando doutrina para si mesmas, buscando doutores como comichões nos ouvidos, como Paulo fala, que nesses últimos dias haveria muito disso, a igreja tem que estar atenta para discernir o que realmente está amparado nas Escrituras, na palavra de Deus contida nelas, ou aquilo que são achismos, meramente dogmas humanos. E isso vai refletir na vida daqueles que inclusive nem frequentam esses lugares, vai refletir até no ensinamento, ou melhor, na distorção do ensino, quando isso não está amparado numa verdade espiritual. Isso já acontecia no livro Bíblia, desde o Antigo Testamento, quando começamos a ler ali o livro de Daniel. O profeta Daniel contava a história do Nabucodonosor, que um dia teve um sonho maluco e acordou completamente desequilibrado, perturbado. Queria que os videntes ali daquele lugar revelassem a ele não apenas a tradução do sonho, mas queria que revelasse o sonho que ele tinha tido, irmãos. Senão ele matava todo mundo. O cara acordou tão perturbado, porque ele não tinha essa sabedoria divina, ele não tinha discernimento daquilo que estava acontecendo. Achava, pelo menos, que algum daqueles que estavam ali poderiam discernir e dizer, tu sonhaste tal coisa, e esse tal sonho que tu tiveste significa isso, isso, aquilo. Uma insanidade aos olhos naturais. E ele prometeu matar todos os videntes caso nenhum deles conseguisse discernir. Mas havia um que tinha uma comunhão muito aprofundada com Deus, chamado Daniel. E ali ele foi inquirido pelo próprio rei a se apresentar. Levaram Daniel até ele. E ele entrou em oração, falou, pela mente humana isso é impossível. Mas dá um tempinho, deixa eu consultar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, daqui a pouco a gente conversa. E aí passamos então a ler o Daniel 2, 19 até 21, quando naquela noite, depois dele ter falado com Nabucodonosor, de ter pedido esse tempo para poder realmente ver o que Deus revelava acerca desse sonho que o Nabucodonosor havia tido, para que aqueles videntes pobres, coitados, não fossem sacrificados. Nem o Daniel, nem o Sadraque, nem o Besaque, nem Abednego, ninguém ia escapar, ia todo mundo para a banha. Mas naquela noite Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o sonho que o Nabucodonosor tinha tido e o que esse sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois deles são a sabedoria e o poder.
É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ainda que Nabucodonosor fosse um cara privilegiado na qualidade de rei, sem aquela sabedoria, ele jamais teria sequer a inteligência para discernir. Depois o livro conta, Você lê todo o capítulo, nós não teríamos tempo para isso. ele revela o sonho daquela estátua que aparece para ele ali de uma forma muito estranha. Ele fica completamente perturbado acerca daquela estátua, que depois viria a ser atingida, destruída, representando a autoridade do Nabucodonosor, dos reinos, viriam outros reinos, tantas coisas que haviam implícita naquele sonho, e ele ficou pacificado e colocou Daniel em lugar de honra, porque Daniel tinha esse discernimento. E aqui o que a gente para ler, irmão, para observar que a falta de discernimento faz com que, por exemplo, os cultos que a gente vê hoje, através de ensinamentos falsos, viram verdadeiros circos, verdadeiros hospícios, pelo simples fato de alguns líderes não compreenderem as implicações e consequências e a falta do conhecimento e do quanto o ensino da palavra auxilia a igreja a discernir os comportamentos, os pensamentos, as atitudes. Mas eles não querem. Porque aquela loucura, aquela insanidade, aparentemente disfarçada de sabedoria, disfarçada de discernimento, faz com que as pessoas não vivam, não desfrutem do verdadeiro evangelho. Quando a gente medita em Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 26, o próprio Jesus agradece ao Pai, dizendo: graças te dou, Senhor Pai amado, porque tu ocultaste essas verdades espirituais desses Nabucodonosores que estão por aí, desses sábios entendidos, e as revelaste aos pequeninos. O texto, numa outra versão, traz aqui na Escritura que naquela ocasião Jesus tinha dito: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução, sem formação, algumas até analfabetas, aquilo que tu escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isto. Deus tem prazer em se revelar, irmãos, mas essa revelação ela vem por discernimento, o mesmo que eu tive no dia 12 de outubro de 2005, ao tentar tirar minha vida ali em São Paulo. Se alguém me dissesse, se alguém me contasse, se alguém resolvesse me instruir acerca daquele fato, daquele acontecimento, eu chamaria de louco, de fanático, de drogado. Mas a partir do momento que eu vivi a experiência de discernir aquilo, ainda que a minha mente e o meu coração não conseguissem alcançar a profundidade daquilo que estava acontecendo, eu me entreguei àquela revelação, e aquela revelação materializou-se na minha vida como uma verdade espiritual. Da mesma forma que Jesus, o Verbo, encarnou-se na terra, é o que ele tem para mim e para a tua vida. Esse discernimento tem que ser predominante na igreja do Senhor Jesus, especialmente nesse tempo do fim, nesse tempo onde estamos às vésperas do arrebatamento da igreja, e os sinais estão muito claros, irmãos. Portanto, é importante, mesmo você que frequenta templos, é importante para pessoas que, como nós aqui do Cordão, cultuamos ao Deus em lares, em cultos domésticos, não temos templos, Deus não nos deixou fazer, quer que nós aprendamos a viver o evangelho em comunidades. Esse ministério, esse serviço é para estar ao alcance de todos, mas tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Veja o que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 32. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Aqui profecia, no caso, naquele sentido de revelar. Eis que o Senhor diz. Então, no sentido de ensinar a palavra. O ensino propriamente dito Também é tratado aqui pelo apóstolo Paulo como profecia. Então, aqueles que profetizam, que têm um controle do seu espírito e podem falar um por vez, e os espíritos dos profetas estão sujeitos a eles, Deus quer ensinar através dessa palavra que aquilo que a gente tem muitas vezes como esquizofrenia, como loucura, que tenta nos arrancar na presença de Deus, a partir do momento que nós nos submetemos. Senhor, o que tu queres me ensinar através dessa aprovação, dessa privação? Nós jamais ficaremos reféns de instrução humana. Contradiga a palavra de Deus. Por isso que nós caminhamos hoje nessa itinerância. Por isso que Deus nos deu essa liberdade, vivendo Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Deus libertou os irmãos do Cordão, para que nós não dependêssemos mais de uma informação distorcida, de um ensino manipulado, aonde a sã doutrina estivesse submissa a estatutos humanos, a doutrinas humanas, e portanto jamais teríamos discernimento, seja de verdade ou de mentira, ou até mesmo de espíritos, meus amados irmãos. Mas quando nós entendemos essa verdade espiritual e continuamos a meditar no Evangelho, primeira carta de Paulo aos Coríntios novamente, agora no capítulo 14, versículos 39 e 40, ele continua explicando assim, meus irmãos: procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se falam em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem.
Ou seja, isso tudo nos ajuda a discernir os acontecimentos dentro de um contexto, irmãos. Quando você começa a entender esses fenômenos de dons espirituais, que nós já ensinamos aqui, já temos vídeos postados até no nosso canal no YouTube, acerca dos dons de línguas, coisas que podem acontecer, manifestações do Espírito Santo, que por mais que nós temos a liberdade de falar nessas línguas, que nós não devamos, obviamente, atrapalhar aquilo que Deus quer como ensino, passar para a igreja. Então esse discernimento daquilo que alguém vem falar para mim ou para você, deve estar sujeito à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, para que você possa verdadeiramente discernir. Não, isso aqui é coisa da cabeça dele. Não, isso aqui é coisa da emoção dele. Não, isso aqui é coisa do Espírito. Eu senti algo de Deus aqui no meu coração e Deus está me dizendo, presta atenção que isso aí é Deus falando. E você consegue entender, discernir, irmãos. Quando, por exemplo, tem alguém no meio de um culto que se levanta para entregar uma profecia, quantas vezes a gente viveu isso, né, amados pastores? No ministério de onde a gente veio, no meio do culto, irmão, o irmãozinho entrava marchando, ele esperava começar a pregação para fazer aquilo. E eu ficava encafifado com aquele negócio. Para um pouquinho. Ele não podia ter entregado antes ou entregado depois? Então você começa a ver que o espírito do homem, ele é sujeito ao profeta. Não adianta você querer ter os dons e não saber como é que vai manifestá-los dentro de um culto ou dentro de uma comunidade na qual você vive, na tua família. Muitas vezes você quer instruir a pessoa, o teu conhecimento bíblico é pequeno, é empírico, é superficial, mas há algo no teu coração que faz com que você fale algo da parte de Deus, ainda que você nem saiba onde é que está escrito aquilo, mas você tem aquela revelação, aquela compreensão de falar com a tua avó, com a tua mãe, com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, acerca de algo espiritual que vem para edificar, para acalmar, para tranquilizar. Como esses dias aqui com a minha esposa, a gente sentindo uma opressão terrível e discernindo que algo estaria para acontecer, entramos em oração, irmãos, e realmente vivenciamos coisas meio poltergeist, porque sabemos que o mundo espiritual é real, e esse discernimento é imprescindível para a igreja, senão vocês não vão conseguir nunca vivenciar as verdades que Jesus tem para esse tempo em que a igreja está passando nesses dias de tribulação. Paulo ainda fala na sua primeira carta, no capítulo 12, verso 11, o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua vontade, dando um dom diferente para cada pessoa. Portanto, é importante nós que estamos aqui à frente do trabalho discernir qual chamado Deus tem para cada irmão que está caminhando conosco. Muitas vezes há pessoas que acham que não tem a capacidade de levar a palavra porque ela não pode estar à frente de um púlpito. Já ministrei também sobre isso. Mas ela tem um chamado de evangelismo no peito a peito, tomando um cafezinho, sentado à mesa, sentado no sofá na sala de alguém que porventura venha visitar, e Deus usa poderosamente, e as pessoas pensam que aquilo não tem valor porque não está vinculado a uma liturgia humana, e Deus nos dá o discernimento de, inclusive, sendo pastores, não como um cargo eclesiástico, mas como uma verdadeira unção, como um verdadeiro chamado de cuidar, de pastorear ovelhas de um rebanho que não é meu, que não é nosso, mas que é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante dessa revelação, dessa compreensão, desse discernimento, nós nos sentimos livres, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma presunção de querermos ser chamados de doutores, de mestres, reconhecendo que mestre, Senhor, é só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo. Todavia, para que nós nos façamos compreender acerca dos incautos, acerca daqueles que estão caminhando conosco, nós assumimos um papel pastoral para cuidar justamente desse rebanho, e os dons se derramam sobre nós, não para presunção, para arrogância, para querer nos achar que somos melhores do que alguém, jamais. Pelo contrário, porque a quem mais é dado, muito mais é requerido. Vocês não querem saber. E nós não pedimos isso. É que Deus nos amou tanto e nos amou primeiro, que Ele faz com que essas coisas comecem a acontecer conosco, para que através de nós alcance os próximos, os outros, e através dos outros os demais, para que assim possamos viver verdadeiramente como um cordão que não para de desdobrar acerca das alianças, acerca das amizades, acerca da boa nova que é repassada, não apenas no círculo familiar, mas também no círculo social como um todo, para que esse discernimento te dê a sabedoria de calar quando tiver que ficar quieto e de abrir a boca com autoridade quando a verdade deve ser falada, sem machucar absolutamente alguém, porque as pessoas vão entender, ainda que elas não discernam, que você falando em amor, você tem algo diferente, que é aquele tapa espiritual que desperta e que não fere, que não machuca. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículos 4 e 5, ele continua: quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza, quem ensina, edifica a igreja.
diante desse discernimento, nós muitas vezes somos vistos até talvez como um ministério frio, porque não tem Lava saia, chupa bala house, ou labra chébia. porque isso na verdade só vem quando nós estamos verdadeiramente numa intimidade com Deus. Se não for para edificar a tua vida, não tem sentido, irmãos, eu dar lugar aqui ao Espírito, mas ele pode me inspirar pela sua palavra, sujeitando o meu espírito ao Espírito Santo de Deus, para te ensinar aquilo que verdadeiramente vai edificar a tua vida, e não meramente um culto emocional, onde você vai se alegrar, pular, quem sabe virar cambota, dar mortal de costas e sair completamente vazio como chegou. Essa é a proposta do Evangelho, fazer com que você adquira esse discernimento para ter uma vida diferenciada, uma vida com sabedoria. É tremendo como Paulo falou comigo nesse esboço, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 19 e 20. Pois aquilo que este mundo caído, acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas. Lá no livro de Jó está escrito isso aqui. Ele só fala Escrituras Sagradas. No capítulo 5, verso 13, Deus pega os sábios nas suas espertezas, ou em outra tradução, na sua estultícia. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem absolutamente nada. Olha como é que Deus trata a sabedoria daqueles que você chama de meu ídolo, meu pastor, meu profeta. Não. Somos apenas irmãos em Cristo, cuja sabedoria vem do alto, e somos irmãos nessa mesma caminhada, cujo cabeça desse corpo que nós somos chamados de igreja é o próprio Cristo. Tiago ensina no capítulo 1, verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos Deus dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, a sabedoria de Deus derramada através do Espírito Santo, ela nos ensina a discernir tudo. Enquanto você não tem esse selo, você fica num achismo. Eu acho que eu devo ouvir a palavra hoje, eu acho que eu não devo ouvir amanhã. Eu tenho Deus no coração, eu não preciso estar congregando com ninguém. Você começa a criar regras, um evangelho anátema, também chamado de maldito, porque está fora da direção de Deus. Você não congrega, porque para você congregar é fazer parte de uma agremiação com uma carteirinha de membro, quando na verdade todo encontro saudável na presença de Deus se faz a presença e a manifestação do Espírito Santo, ali é um ato de congregação. Ali é uma manifestação do congregar, do encontro saudável. Mas a religião distorceu tudo isso justamente por não ter esse discernimento, por não ter essa compreensão, essa sabedoria que aqui Tiago nos revela. Paulo fala profundamente com o povo de Éfeso, depois que eles tiveram uma experiência mais aprofundada com Deus, que também era um povo pecador, mas a igreja começou a buscar os dons, começou a buscar a sua presença. Em Efésios, no capítulo 5, versos de 8 a 10, o apóstolo Paulo diz: antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. É aquele tal filtro. Ouve tudo que tu fala, presta atenção em tudo que te falam, escuta tudo aquilo que te ensinam, não despreza nada do que é dito, e depois você passa por aquela seleção. Como é que eu faço isso? Balizando tudo que você vê e que você ouve diante das Escrituras. Se aquilo estiver em conformidade com a pedra de esquina, se aquilo realmente que você está vivenciando, às vezes é uma experiência, às vezes não é uma ministração, às vezes não é nem um testemunho, às vezes é um fato que você está identificando ali. Quando você busca no seu coração, através do Espírito Santo, a compreensão e o entendimento daquele fenômeno, daquele fato, imediatamente o Deus que se chama Já te ensina, te mostra, te revela, te faz discernir aquela fenomenologia a qual você está sendo contemplada, porque obviamente é uma preparação de Deus para a tua vida. Todas as oportunidades que nos surgem, sejam elas nas bênçãos ou nas calamidades, é Deus nos aprimorando para coisas maiores. E essa escola profética, essa escola divina, ela é dolorosa, porque a nossa carne não está preparada para muita prova. Nós queremos o conforto, nós queremos a tranquilidade, nós queremos o sossego, e Deus nos arranca do seu braço forte, muitas vezes nos colocando até no inconformismo, para que nesse inconformismo nós nos tornemos completamente dependentes do dono da sabedoria, do Rei da glória, aquele único que nos pode dar discernimento acerca de todas as coisas, irmãos. Tudo que a gente faz aqui no Cordão, tudo que você vê nas nossas redes sociais, muitas vezes as coisas que até que a gente nem gostaria de estar fazendo, porque a gente não vê retorno, parece sacrifício de tonto, de tolo, de bobo, até que a palavra falou conosco.
tudo que vocês fizerem, façam como quem faz ao Senhor, porque é dele que vem o benefício, é dele que vem a vitória, é dele que vem o reconhecimento. A partir dessa compreensão, a partir desse discernimento, todos nós do cordão ficamos pacificados. A gente olha os vídeos ali e tal, não damos muita importância, se foi 1, se foi 100, se foi 1000. Tem vídeos que tem 45, 46 mil. Tem louvor que tem 46 ou 47 mil visualizações. Não fizemos nada. Que bom que essas pessoas visualizaram, estão aproveitando aquilo que nós estamos produzindo. Mas eu não me esquento muito a cabeça com isso não, irmão. Eu esquento a cabeça as pessoas que estão próximas da gente, com todo o ensino, com todo o alimento que a gente tem dado, não terem tido esse discernimento ainda. Como o próprio livro de Provérbios ainda fala no capítulo 18, versículo 15. Quem tem discernimento está sempre pronto para aprender. Seus ouvidos estão sempre abertos para o conhecimento. E no capítulo 8, versos 8 e 9, nos diz: tudo o que afirmo é verdadeiro, sabe Salomão dizendo, nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. É daqueles que você para conversar, tu não precisa desenhar, ele já entende. Tem pessoas que é complicado, irmão, falta vernáculo, falta português, falta tudo, porque por mais que você se esforce, se esmere em tentar levar a compreensão, especialmente na área espiritual, que é o nosso propósito, que é a nossa bandeira, as pessoas estão blindadas contra qualquer admoestação, porque vai tirar ela da região de conforto, vai confrontar com coisas que elas não vão concordar, e elas endurecem o coração a essa informação, não estão abertas a assimilar essa informação. Se a informação é refutada, obviamente o conhecimento não se instala, e a pessoa continua sem discernir certo de errado, luz de treva, bom do mal. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versos 13 e 14, nos diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Alimento espiritual saudável nos traz discernimento. Por isso que a gente se preocupa aqui com o momento da palavra. Após a reunião do cordão, nós paramos para trabalhar, nos debruçamos em edição. Por que a gente faz isso? O que vocês estão ganhando com isso? Nada, irmãos. Porque o propósito é levar essa verdade para despertar a tua consciência, trazendo compreensão, discernimento de espírito acerca das verdades espirituais que você está vivendo. Para que através da palavra, que não é mais um leitinho, a gente tem leitinho também, tem todinho, tem um monte de coisinha, mas temos picanha, temos comida farta, temos coisa pesada para você poder aguentar o tranco das broncas que você ainda vai enfrentar nessa vida. E quem está só no leitinho não vai amadurecer, vai ser uma criança espiritual que, por mais que a gente oriente, instrua, não se posiciona, porque não teve esse discernimento de que Deus o chamou tanto quanto chamou a nós que o instruímos. É essa a verdade que Deus quer trazer à tona nessa noite, através desse tema de hoje. Paulo, novamente na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 28 e 29, ele fala: portanto, examinem-se antes de comer o pão da ceia. E isso não é só sobre a Santa Ceia, embora tenha sido pregada à igreja de Corinto, é a palavra que a gente sempre lê antes de cear. Diante de qualquer refeição, toda refeição é uma ceia. Ela tem que ser precedida de gratidão. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. Se você não tem esse discernimento do corpo, Hebreus se confunde com Corinto aqui claramente, porque é esse discernimento que faz você trazer honra ao corpo de Cristo. Não é só um pãozinho, não é só um suquinho que você está tomando, mas é algo que simboliza uma profundidade muito maior de consciência que se instalou na tua vida e que você compartilha com aqueles que professam a mesma fé, a mesma compreensão. Mas o tolo não vai entender isso, o tolo não vai discernir isso. Vai achar que tu é religioso, que tu é fanático e etc e tal. Coisas que são desprezíveis ao conhecimento de Deus e, portanto, Deus ignora inclusive a oração deles. Por isso que é importante você estar posicionado, meu irmão e minha irmã, para interceder por eles, já que você tem esse discernimento e eles não. O livro de Jó, no capítulo 34, versículos 13 e 4: assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar e discernir juntos o que é justo e de aprender o que é bom. Jó falava aos amigos dele essa frase, mas aqui nós estamos falando aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Discernir juntos está valendo até hoje, porque essa visão que Jó teve naquele momento vale até o dia de hoje. Esse discernimento em comunhão, essa koinonia, é para a igreja. Esse discernimento das escrituras, aonde está contida a palavra de Deus, é privilégio para aqueles que realmente são chamados e escolhidos e abriram o coração para essa verdade. Por isso que ali nos Salmos 119, verso 99, o salmista fala: sim,
tenho mais prudência que os meus mestres, pois vivo a meditar em seus preceitos. Os pastores que nos precederam, antes de a gente começar essa caminhada, hoje como também pastores, nos ensinaram muito até com a sua negligência, nos ensinaram muito até com a sua ignorância, com o seu desprezo a essas verdades espirituais, porque estavam mais preocupados em manipular um rebanho que não pertence a ele. Alguns poucos, como sempre digo e reitero, têm essa consciência e por isso conseguem viver essa palavra não como juízo, mas como testemunho. Para alguns será juízo, para outros será testemunho. Testemunho de que o temor do Senhor é um princípio de sabedoria. Se você não tem temor a essa verdade, você não vai conseguir buscar esse conhecimento santo, como o livro de Provérbios fala no capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Se você não tem essa autoridade espiritual diante desta revelação, você não tem discernimento. A tua autoridade é meramente ministerial. Um homem que apacenta homens, é um patrão, é um empresário, é um líder, mas não é alguém chamado para pastorear. E eu encerro essa mensagem aqui duríssima, mas que traz revelação para a tua vida espiritual através do livro de Provérbios novamente, no capítulo 19, versículo 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Toda vez que você ouvir aquilo que nós pregamos, aquilo que nós instruímos, especialmente nos cultos, aonde são reprisados como momento da palavra, postados no canal do YouTube, respectivamente, eu tenho toda a paciência, irmãos. Eu e a pastora temos uma paciência maior que a de Jó, de fazer cada card, mastigando, levando um alimento sólido. É uma picanha, mas é cortado em pedacinho pra tu não te engasgar, não é leitinho não. Mas é para você poder digerir aquele alimento espiritual e você poder se saciar. E quando tu for confrontado por circunstâncias, por contradições, por lutas que sobrevirão, especialmente nesses dias, porque os dias são maus, e Jesus já tinha avisado a igreja: no mundo vocês vão ter muita aflição, tenham bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Debaixo dessa revelação, que nesse discernimento, não apenas do Espírito, mas da própria palavra de Deus, a qual nós pregoamos com humildade, buscando falar das coisas do céu de acordo com as Escrituras, de acordo com Jesus, tendo Jesus sempre como base, sempre como referência para a tua compreensão. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade deste tema de hoje, o dom do discernimento, neste dia 9 de outubro do ano de 2024, na reunião do Cordão.